Olá, começa agora o plenário da cidade. Hoje a gente conversa com o vereador Léo Couto. A gente fala sobre as propostas, sobre o trabalho de luta feito até aqui. Foram quase 400 propostas e o que a gente estava conversando, vereador, seja bem-vindo, lhe dou já a palavra, é que mais importante do que esse número, 400 propostas, é realmente o peso de cada proposta, é o peso de cada trabalho, a profundidade e a importância do trabalho feito até aqui. Bom, obrigado pelo espaço, por estar falando aqui para a população de Fortaleza. E você tocou num ponto muito importante. Eu acho que não adianta ter quantidade, e sim qualidade. Então, na verdade, qual é o papel do vereador? Isso vem muito à tona de 4 em 4 anos, mas eu gosto sempre de falar o papel. O papel, nós estamos aqui representando, eu sempre falo isso, representando a população de Fortaleza. Então, e eu gosto muito de estar na rua para escutar as ideias. Eu sou um bom ouvinte e eu acho que essas proposições que nós tivemos ao longo desses 4 anos, e a gente recebe todas essas informações, os pedidos, e a gente tenta lapidar da melhor forma possível. Eu sempre gosto de gerir o mandato com um pouco da experiência que eu tenho no lado empresarial. Então, todo ano a gente faz um planejamento de como será aquele ano, a gente faz quais são as metas que a gente quer atingir durante aquele ano e quais são as pautas em todos os eixos que a gente pensa ser mais importante nas necessidades do fortalezense. E aí a gente vai montando o primeiro semestre, o segundo semestre e, como eu disse, recebendo esses anseios da população, lapidando e tentando transformar em leis e também tentar fazer parcerias, com a gente fez muito esse ano, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, com o meio empresarial, e eu acho que isso vai ser uma tendência muito forte nos próximos 4 anos. Falando dessas pautas, uma pauta que sempre foi muito presente, e aí eu quero saber o que a gente conseguiu com ela até aqui e se você pretende continuar, que é essa valorização do jovem ligado à tecnologia, à inovação, valorizando o jovem da comunidade, capacitando. Eu tenho 3 eixos importantes, obviamente que a gente pensa em trabalhar todos os eixos, mas três eixos muito importantes que a gente quer trabalhar mais fortemente a partir dos próximos 4 anos. Eu acho que é fundamental a humanização com a inclusão. Eu acho que a gente tornar uma casa mais humana, a gente fazer que a população de Fortaleza se sinta em casa, se sinta pertencente, que aquilo ali é uma extensão da casa dela, com vários serviços que hoje acontecem aqui na Câmara. E a parte de inclusão também é fundamental. Na campanha, a gente viu muito latente a questão dos autistas e síndrome de Down por toda a nossa cidade. Eu estava conversando ontem com o médico, inclusive também do IPRED, que eu pretendo ir lá visitar em janeiro. O IPRED faz um trabalho, para quem não sabe, com relação aos autistas, é muito importante. E a gente viu nas ruas de Fortaleza, ele estava me dizendo que para cada 30 crianças, uma é autista. Então a gente vê uma alta quantidade de jovens com autismo, com síndrome de Down. E eu acho importante a gente trabalhar, inclusive aqui na casa. Eu quero contratar pessoas, quero contratar cadeirantes, eu quero contratar, no próximo ano, jovens com síndrome de Down, que eu acho que pode fazer o trabalho relevante. E é importante essas pessoas se sentirem incluídas na sociedade, cada vez mais. Começando pela Casa do Povo, Começando pela Casa do Povo, que fala tanto em Casa do Povo e às vezes o povo não se sente tão pertencente. O segundo ponto que eu queria ressaltar é a questão de tecnologia e inovação. É fundamental nos dias de hoje. Eu venho desde 2018, na época que trabalhava com o governador Camilo, hoje nosso ministro, com muito orgulho,
a questão da capacitação na área de tecnologia, e onde a gente tem um vasto quantidade de empregos por todo o Brasil, e a tecnologia hoje, a pandemia mostrou a questão de trabalhar a longa distância, né? A questão da tecnologia ajudar em todos os setores, e o nosso pensamento desde 2018 era fazer uma escola de programação. Hoje eu acho que mais fortemente na inteligência artificial, onde está tão latente, né, falando aí no mundo globalizado que a gente vive hoje. Então é outro eixo que a gente vai trabalhar muito forte, que é a tecnologia, né, inovação e capacitação nessa área de profissões do futuro. E a terceira, não mais importante, são as questões ambientais e a sustentabilidade, que eu acho fundamental hoje no mundo que a gente vive, né? Nós estamos vendo enchente, aquecimento global por todo o mundo, e a gente precisa se preocupar também com essa área, né? A gente vê cada vez mais um aumento de carros elétricos, né? Por exemplo, que eu acho que é uma tendência. Acredito que a partir de 2035 na Europa não vai poder fazer mais carro a combustão. Então, e a gente vê os chineses invadindo o Brasil com carros elétricos, é uma tendência, né? Tanto bicicletas também elétricas aqui na nossa cidade. Nós temos uma das cidades com maior ciclovia e ciclofaixa do Brasil, e é importante a gente incentivar sempre. Então, eu acho que esses 3 eixos são importantes, e acho que a gente vai trabalhar fortemente nos próximos 4 anos. Perfeito. E aí você terminou então falando da questão do ciclista, que aí me lembra também a lei, né, que foi assim bem conversada, bem trabalhada aqui na casa, que foi de proteção ao ciclista de competição. Sim, nós aprovamos uma lei, né? Eu sempre falo, foi escutando a população, a gente vê toda semana, praticamente toda semana, acidentes até com morte já tiveram de ciclistas na nossa cidade. O ciclista de competição, onde movimenta tanto a economia e o turismo também da nossa cidade, né? Vale ressaltar que a gente é a cidade do Ironman, e a gente não tem uma área de proteção ciclista de competição. Essa informação também é importante, muita gente não sabe, mas na ciclovia e ciclofaixa você só pode transitar com 20 km por hora as bicicletas, né? E os ciclistas andam com 50, 60 km e tem que dividir o espaço com os carros. Então, é fundamental a gente copiar, digamos assim, de outras cidades que já é sucesso, Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem a área de proteção ciclista de competição. Então, já é lei, infelizmente, né, o prefeito não sancionou, mas não executou, e tenho certeza, tenho conversado muito com o Evandro, e a partir do primeiro semestre nós vamos implantar a área do ciclista de competição, que a ideia é ser ali na Aldimentor, perto da cidade de Fortal, que já é uma área onde tem quantidade de carros menor, o trânsito mais leve, e esse treinamento para esses ciclistas 3 vezes por semana, no horário ali que acho que é 4 às 7 da manhã, será muito importante para atrair turistas, ciclistas para a nossa cidade, e movimentar cada vez mais a economia e incentivar o esporte, né? Que é uma tendência também, Sim, né? sim, As pessoas buscando cada vez mais por uma vida mais saudável, buscando por esportes, viajando para competir, como você falou, como a cidade do Ironman, e quando viaja para competir, muitas vezes leva a família, então é muita gente viajando junto, então sim, é mais recurso também que entra para Fortaleza, né? Sem dúvida alguma, como eu disse, né? Essa parte também do turismo é fundamental para movimentar a economia. Vereador, teve outra lei que eu queria que você comentasse, do selo de acessibilidade. Sim, a gente estava falando em inclusão, e essa lei também foi sancionada pelo prefeito e infelizmente não foi executada, mas eu falei dos eixos, e o primeiro seria a inclusão da população. E essa inclusão na Casa do Povo, e também a gente incentivar que as empresas tenham esse selo de acessibilidade, né? Faça uma empresa mais acessível, incentivar que eles contratem também cadeirantes, né? Eu acho que essa inclusão hoje existe em praticamente todas as empresas. Eu acho que alguns canais de televisão também
tem cadeirantes em seus quadros. Isso acho que é fundamental para incluir todos os setores da sociedade e essas pessoas que são invisíveis, alguns sofrem tanto preconceito, tenham uma vida mais digna. Vereador, o que a gente pode esperar aí para esse próximo ano de 2025? Você acredita que o bom diálogo com o Executivo faz muita diferença? Acredito que sim, né? Eu acho que um dos grandes pecados que nós tivemos nessa gestão, que eu sempre dizia que nós somos avaliados de 4 em 4 anos, né? Então, o prefeito passou por uma avaliação e teve uma nota muito pequena, né, digamos assim, e um dos principais pontos foi a questão, né, da falta de diálogo, onde eu acho que o prefeito Evandro é um dos seus pontos fortes. É o diálogo, é presidente da Assembleia, eleito por unanimidade, né, por todos seus pares. Isso é importante a gente ressaltar. Nós temos um grande desafio, né, um desafio muito grande. Nós temos uma cidade dividida, né, nós tivemos uma eleição muito acirrada e a gente precisa conversar com todos os setores da sociedade. Não importa quem votou no A, quem votou no B, né, o que importa é a gente dialogar para tornar uma cidade melhor para morar, uma cidade com mais emprego, uma cidade que seja receptiva para que os nossos turistas tenham a vontade de voltar cada vez mais, uma cidade do esporte. Nós temos um estado muito lindo, muito rico, nós temos serra, nós temos sertão, nós temos quase 600 quilômetros de litoral. Nós temos uma cidade, a 4ª capital do país, muito populosa e por isso que vai ser um desafio grande, né? Eu estou saindo daqui hoje à tarde, vou me encontrar com um empresário para falar sobre a área de tecnologia e capacitação. Eu acho que eu estava essa semana assistindo o vídeo de Shenzhen, na China. Shenzhen há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma cidade de pescadores. Hoje é o Vale do Silício da China. Todos os celulares são desenhados ou feitos em Shenzhen. Eu acho que é um modelo que a gente pode seguir. Fortaleza é uma cidade bem localizada, mais perto da Europa. Você está a 8 horas de Lisboa, da Europa, você está a 7 horas de Miami. A gente tem um porto comandado por Roterdã, do lado aqui da nossa cidade, e uma vontade do prefeito de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente vai ser anos de diálogo, né, com todos os setores da sociedade. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades, né, a oportunidade de fazer parcerias com o governo federal, com o governo estadual, né? A gente está vendo uma falta de gestão, principalmente agora no final de ano, na área da saúde, muito forte. Então, eu acho que os primeiros 100 dias vão ser desafiadores aqui na nossa cidade. Primeiro, para a gente tentar minimizar a dor da população, né? Obra pode parar, tudo pode parar, mas a dor que a pessoa está sentindo, ela não pode esperar. Então, assim, é triste a gente ver o que está acontecendo e digo até desumano. Então, esses 100 primeiros dias, eu acho que o foco será a saúde da nossa cidade. A gente já viu o prefeito se movimentando com o governo federal para conseguir recursos na área da saúde, que, como eu disse, a dor não espera da população, né? Então, é desumano o que está acontecendo, repito. E esses 100 primeiros dias será um foco nos hospitais, no capital humano, né? A gente tentar resgatar que os nossos médicos tenham cada vez mais estrutura, as nossas enfermeiras tenham mais estrutura para poder dar um atendimento de qualidade, o que a população merece, né? Nós temos aí uma quadra invernosa, que eu acho que é um segundo desafio, né? São 100 dias aí para limpeza de bueiro, para fazer que prevenções. Que também acarreta na saúde, né? Para fazer prevenções na nossa cidade. Nós tivemos uma chuva semana passada e já tivemos algumas complicações em algumas ruas da nossa cidade e muitas pessoas também doentes, adoeceram, né? Né? Muitas pessoas adoeceram, né? Então,
A chuva é muito boa para o nosso estado, precisa muito, mas a gente precisa ter essas precauções, né? E também vem o carnaval, aí que a gente precisa também já fazer esse planejamento, né, nesse início, até porque estamos tendo muita dificuldade com relação à transição aqui na nossa cidade e isso vai dificultar o início do mandato. Mas com muita força de vontade, com muito trabalho, com muita perseverança, nós vamos conseguir fazer o melhor, principalmente no início desse ano que vai ser desafiador. Estou vendo que são muitos desafios, mas a gente tem esperança, né? É isso. Né? Vereador, respira fundo. Os desafios são inúmeros, mas... Quando você não tem uma responsabilidade e você quer só passar por um mandato, quer só fazer o feijão com arroz, você fica numa certa tranquilidade, porque você pensa em só fazer o básico. Mas quando a gente pensa em fazer uma transformação, né, em fazer a diferença, a gente vê como é desafiador e acaba a gente ficando realmente preocupado, né? E a preocupação é importante porque a população está esperando essa transformação aqui na nossa cidade, né? E como eu disse, principalmente na área da saúde no início do ano. Obviamente que a gente tem grandes desafios, né? A educação, por exemplo, a gente manter a educação que é referência, né? A educação do Estado que é referência em todo o Brasil, a parte tecnológica aqui que eu venho falando bastante, a parte de infraestrutura da nossa cidade, onde foi reclamado muito da questão, né, de buracos. Eu acho que nós temos que fazer algumas contas aí com relação às principais vias, a gente colocar umas vias de concreto que durem mais tempo, pelo menos nas principais vias, né? Já em Recife, eu acho que Recife, Caruaru é toda na parte de concreto, então você tem uma durabilidade maior, então a gente tem que fazer saber dessa viabilidade, né? Então, essa avaliação, né? O esporte, a segurança, enfim, né? São grandes desafios que a gente pensa fazer a diferença nesses 4 anos. Vereador, só voltando ao que também já foi feito, né? Você estava falando antes da gente começar, um ponto importante foi os postos multiuso. Comenta para a gente um pouquinho. Quando a gente fala em turismo, a gente tem que ver algumas coisas que deram certo, tanto na nossa cidade como na região metropolitana. E nós temos um dos espaços mais bonitos da nossa cidade e propensos a fazer o esporte náutico, né? A gente vê o que é que aconteceu com o Cumbuco. O Cumbuco, há 15 anos atrás, estava praticamente abandonado e nós tivemos uma invasão dos kitesurfistas, né, onde é um esporte que traz dinheiro, que traz renda, que traz cultura, e o Cumbuco se revitalizou e hoje é uma grande potência na área do turismo e na área do esporte, na área de kitesurf. E quando ele vai para o Cumbuco, ele passa na Barra do Ceará. E a Barra do Ceará, como eu disse, é um dos locais mais belos da nossa cidade. Então, nós temos um projeto que, se Deus quiser, vamos trabalhar para que seja sancionado pelo prefeito e seja efetivado, que é os postos multiuso ali na Barra do Ceará, né, como existe no Rio de Janeiro. Então, a gente levando esses postos, que seriam, nossa ideia é um container, que a gente poderia fazer uma parceria pública e privada com as empresas para ter guarda-viva, para ter uma lojinha, um banheiro, a cada quilômetro ali ao longo do Vila do Mar, para a gente levar segurança, que as pessoas querem, né? Segurança. A ideia é a gente zerar alguns impostos ali, dar incentivo para o pessoal da Barra do Ceará, para a gente atrair empresas e fomentar cada vez mais que o kitesurf, o pessoal, em vez de ir para o Cumbuco, parar ali na Barra do Ceará. Então, ter essa estrutura para que o turismo, para que o esporte seja também visto naquela área que tem muita tendência, né? Nós temos os melhores ventos do mundo, então por isso que os europeus, quando chegam em agosto, no segundo semestre, vêm para cá, para o Brasil. Então nós temos que usar o que nós temos de melhor. E eu acho que esse ano nós vamos implementar, se Deus quiser, junto com o prefeito eleito, esses postos multiuso. Vereador, eu vou dar uma de Marília Gabriela aqui no plenário da cidade.
Fala o que vier na cabeça. Tá bom. Vai beber água Beber e vai águazinha pensando. e Eu vou perguntar e você vai pensando. Léo Couto por Léo Couto. Apaixonado por Fortaleza e quer fazer a diferença na cidade. Léo Couto acima do Léo Couto vereador. Léo Couto é pai. Minha prioridade, eu sempre digo que é meu filho. Né? Então, Léo Couto é pai, apaixonado pelo seu filho, apaixonado pela família. Hoje já estou mais caseiro e só quero ser feliz e digo que sempre o homem tem que ter objetivo na vida, senão ele para. Então, eu tenho muitos objetivos na vida que passa pela administração e deixar um legado para o meu filho, para a cidade. Quando você olha o comecinho porque você tem, né, uma vida, outros trabalhos, né, fora do parlamento, mas olhando para a sua vida política, o que faz pulsar o seu coração como político? Passa um filme, sabe? Nesses 4 anos, né? Nós vamos iniciar um novo mandato e eu acho que os nossos posicionamentos que nós tivemos foram muito importantes. Né? Como eu disse, a gente sempre planejou, né, cada ano. 21, 22. Planejamos 22, foi meio turbulento, devido a uma eleição de governador difícil, onde eu tive que tomar decisões difíceis e fiz o que eu achava que era importante e achava o que era certo, né? Que era seguir o grupo político, mesmo num momento que não era propício, mesmo num momento que favorito não era o nosso candidato, que o favorito era outro. E eu sempre dizia que, independente de ganhar ou não, eu ia tomar um posicionamento que eu acho que a gente tem que ter na política, né? A política é grupo, né? É gratidão. Então, eu não poderia, naquele momento, de nenhuma maneira, deixar o meu grupo, mesmo que tivesse enfraquecido naquele momento, né? Então, passamos por 2022 e aí a gente se fortaleceu, né? Eu digo, se perguntar qual é a virada de chave, eu diria que seria 2022. E eu tenho um cara que eu tenho grande admiração, que é o ministro Camilo, e ele foi muito importante, porque ele é uma referência, né, de humildade, né, de gratidão. Todas as pessoas que estiveram com eles no momento difícil, ele soube escutar, né? Eu sempre digo, o cara é ministro, está em Brasília e escuta, né, a gente, nos dá conselho. E depois passamos por um ano de 2023, onde a gente saiu de uma posição de vice-líder, né, do prefeito e passamos para ser um dos líderes da oposição. E também passamos por momentos difíceis e desafiadores, numa administração complicada, né, que você não tinha o mínimo diálogo. E aí, sem fazer críticas, porque eu acho que já passou e a gente tem que olhar, né, para frente. E aí nós tivemos eu digo que o Evandro passou por todas as dificuldades que um candidato pode enfrentar. Eu tinha certeza da vitória, porque eu dizia que Deus estava treinando ele, né? Ele estava passando por essas dificuldades para ele vir mais forte, né? Então, ele teve muitas dificuldades no partido, no PDT, depois daquele racha. Depois ele teve muitas dificuldades, né, para entrar num partido complexo, que é o PT. Depois ele teve dificuldade para ser o candidato do PT, teve que enfrentar uma eleição dentro do PT, ali naquele momento com a Lisiane. Depois veio para uma eleição muito difícil, onde saiu de 3% para ir para o segundo turno. Conseguiu chegar no segundo turno, né, e mais uma vez algumas pessoas com bastante arrogância achavam que a eleição, né, estava ganha. Todos que apoiaram, todos do primeiro turno foram apoiar o outro candidato. Nós tivemos uma eleição muito dividida, mas acho que a gente conseguiu nas últimas semanas mostrar
né, para a população o que eram os 2 projetos e conseguimos a vitória. E eu acho que todo esse processo fez com que o Evandro saísse mais forte, né, mais preparado, e a gente tem grandes expectativas de ter um 4 anos desafiador, porém de transformação. Perfeito. Alonguei na resposta. Né? Mas é isso mesmo, o plenário da cidade é para isso, né? É para que as pessoas conheçam mais profundamente um pouquinho de cada um dos vereadores, porque quem acompanha a TV Câmara Fortaleza vê vocês no plenário, né? Que é uma situação diferente, ou então acompanha pelas redes sociais. E aqui a gente conversa, a gente tem mais tempo de conversa. Eu quero agradecer por você também sempre ter essa disposição de estar aqui com a gente, conversando, falando, mostrando as propostas, mesmo com os desafios ou não. E pode deixar a sua mensagem aí de expectativas boas para este próximo ano. As expectativas são as melhores possíveis, né? Estamos chegando no final, já estamos no final do ano, poucos dias de 2025. Desejar um Feliz Natal, né? De muitos sonhos, de muitas oportunidades para todo fortalezense, de muita esperança. Podem contar que trabalho, determinação não irão faltar no ano de 2025. Como eu disse, é um ano para a gente dar um salto de transformação em Fortaleza e fazer uma Fortaleza melhor para fortalezense. Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Obrigada pela sua participação. O plenário da cidade de hoje conversou com o vereador Léo Couto. Eu espero que você tenha gostado. Continua com a nossa programação e até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.